Hoje eu e o meu grupo iremos falar um pouquinho sobre o livro de Iracema, do autor José de Alencar. Eu irei falar um pouquinho sobre os personagens principais. O livro Iracema, de José de Alencar, apresenta alguns personagens principais que são essenciais para o desenvolvimento do trama. Aqui estão alguns personagens mais importantes. Que tal começarmos por Iracema? Virgem Tabajara, representando a beleza e a pureza das terras brasileiras. Também representa a natureza exuberante e a selvagem do Brasil. Sua relação com Martins simbolizava o encontro contra o colonizador europeu e os povos indígenas. Já que tocamos em Martins, vamos falar dele. Colonizador português, representando um elemento europeu que chegou ao Brasil. Sua relação com Iracema simbolizava a união entre culturas diferentes. Agora vamos falar um pouquinho de Iraquém. Era o pajé da tribo Tabajara e o pai de Iracema, representando a sabedoria e as tradições ancestrais dos povos indígenas. Vamos falar de Caubi, irmão de Iracema, também era um guerreiro tabajara, o mesmo representando a força e a bravura dos guerreiros indígenas. Vamos falar um pouquinho diferente. Irapuá, chefe dos guerreiros tabajara e rival de Martins. Ele representava a resistência indígena aos colonização e a luta pela perseverança das suas culturas. E quem era Poti? Guerreiro pitiguara e amigo de Martim, representando a aliança entre alguns grupos indígenas e os colonizadores, simbolizando também a colaboração e a amizade entre povos diferentes. E Mussoir, quem é? Filho de Iracema e de Martim, representando o primeiro brasileiro missingueira, simbolizando o nascimento de novas nações. Esses personagens são partes fundamentais do trama e ajudam a construir a temática da obra, como o confronto entre culturas e amor e tragédia. O livro de Iracema, escrito por José de Alencar, se passa no Brasil, mas especificadamente no Ceará, na região Nordeste. A história ocorre mais ou menos no século XVII, durante o período da colonização portuguesa, e descreve a relação entre um português, Martim, e uma indígena, Iracema, pertencente ao povo de Tabajaras. O trama se desenvolve principalmente em cenários naturais na costa cearense, como praias e matas, e também nas aldeias indígenas. Meu nome é Luísa Leão e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Iracema, do autor José de Alencar. José de Alencar foi um dos maiores escritores do romantismo brasileiro e um dos primeiros a criar uma literatura genuinamente nacional. Além de escritor, foi advogado, jornalista e político. Essa sua obra é marcada pela valorização da cultura indígena e da identidade brasileira. No caso de Iracema, Alencar utiliza sua escrita poética para criar uma narrativa que exalta as origens do Brasil, retratando o amor trágico entre um indígena e um europeu. Iracema pertence à primeira fase do romantismo brasileiro, conhecida como indianismo. Essa fase se caracteriza pela idealização do indígena como um herói nacional, retratando-o como um ser puro, nobre, em harmonia com a natureza. O indianismo surge como uma tentativa de criar uma identidade nacional, afastando-se da cultura europeia e exaltando as raízes do Brasil. No romance, o indígena não é apenas um personagem, mas sim um símbolo da pátria. Iracema representa a natureza virgem e magnífica do Brasil, enquanto Martim, o colonizador português, representa a chegada da civilização europeia. O relacionamento entre eles metaforiza o nascimento de um novo povo, os brasileiros. Alencar também usa uma linguagem poética e repleta de metáforas, imitando a musicalidade da língua tupi, o que reforça a atmosfera lírica do livro. Agora um pouco sobre o contexto histórico. O livro foi publicado em 1865, período em que o Brasil estava consolidando sua identidade como nação independente, após a proclamação da independência em 1822. Durante esse tempo, intelectuais e escritores buscavam definir o que era ser brasileiro, e o romantismo serviu como ferramenta para exaltar elementos nacionais, como a natureza e os povos indígenas. Outro aspecto importante é o movimento de exaltação da colonização portuguesa, retratada como um processo harmônico entre europeus e indígenas. A realidade, no entanto, foi bem diferente, já que a colonização resultou em violência e exploração. Iracema romantiza essa relação, transformando-a em uma metáfora para a fusão das culturas.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vitória. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a temática, a crítica e o tipo de narrador que o livro Iracema traz. Vale lembrar um pouquinho sobre quem foi José de Alencar. Bom, José Martiniano de Alencar, né, ou só José de Alencar, ele foi um importante dramaturgo e também um romancista, um crítico e um político. Ele nasceu em Messejana, no estado do Ceará, em 1º de maio de 1829. Ele veio pequeno ainda para o estado do Rio de Janeiro, mas também viveu em São Paulo. Ele também foi um dos maiores representantes do romantismo brasileiro, onde ele fez parte da primeira geração dos autores românticos, né, na qual era ligada ao indianismo e ao nacionalismo. O tipo de narrador que o livro Iracema possui é o narrador onisciente. Por quê? Onisciente, o nome já diz, oni, né? Onisciente. Ciente é aquele que sabe, né? Então, o narrador, ele sabe o que está acontecendo ao longo da história. Então, ele sabe quais são os pensamentos de Iracema, quais são os sentimentos de Martim, quais são os momentos em que um personagem entra e sai de cena, tá? É um tipo de narrador onisciente. As temáticas que o livro possui, bom, eu falo as temáticas porque eu abordei mais de uma. E a gente pode abordar uma aqui, identidade cultural. A perda da identidade cultural indígena, né, perante a colonização portuguesa. Para alguns vai falar, nossa, não uma frase aqui, né, mas é verdade. Quantos índios, né, quantas pessoas naquele tempo, né, quantos escravizados, né, aqui, nativos escravizados, tiveram que deixar seus valores de lado para poder entender o que o colonizador queria falar. E muitas das vezes, né, eles usavam a agressão como forma de se comunicar. Outra questão a ser abordada, né, outra temática, é a lealdade e a traição. Lealdade e traição, porque Iracema, ela sempre sentia-se leal à sua tribo, né? Tanto é que ela era consagrada como a virgem, né, para Jurema. Mas ela também sentiu uma certa traição ao ficar com o colonizador, ao ficar com o Martinho, seu amado. Outra temática que o livro também aborda é o papel da mulher na sociedade, onde Iracema ela destaca uma força, né, uma resistência, né, aos costumes da época. A gente pode dizer que ela foi meio que uma feminista que lutou no seu tempo, né? Embora, né, infelizmente, quem leu o livro ou viu o resumo sabe que ela morre depois de dar à luz, né? E essa abordagem é muito importante porque mostra qual era o papel dela, né? Qual era a função dela ali na Terra, né? A gente vê, né? Não era só uma virgem, né? Que tinha cabelos longos, não, ela tinha algo além da aparência. As críticas que a gente pode trazer é o colonialismo, né? Uma crítica ao colonialismo, não só o colonialismo português, mas o colonialismo europeu, né? Da questão do europeu sempre investir nessa questão de olhar para um povo, para uma nação e falar, não, agora eu sou o dono disso tudo, agora eu descobri isso, isso é meu. Ou então, né, a questão, a crítica, né, a perda e a morte. Por que a perda e a morte? Bom, Iracema, ela acaba perdendo, né, entre aspas, o seu marido, pois ele tem que sair, ele precisa sair um pouco. E a morte de Iracema é uma morte bem significativa, né? Quando ela dá o nome de Moacir, né? Porque o nome de Moacir significa filho de sofrimento. Então, é uma parte da história que a gente vê assim que tem representatividade. Então, essas são as críticas que o livro traz. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha ficado até o final. Espero que tenha entendido um pouquinho mais sobre o que o livro aborda, quais são as questões que o livro aborda. Um beijo e tchau, tchau.